Infraero anuncia adiamento da entrega de novas vagas de estacionamento no aeroporto Santa Genoveva. O motivo agora é a quantidade de chuva que caiu na cidade em fevereiro. Projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado reduz prazo de contribuição ao INSS para as donas de casa de baixa renda terem direito à aposentadoria por idade. Queda de preços em Goiânia foi puxada por alimentos, combustíveis e medicamentos, diz a Secplan. As obras do trecho goiano da Ferrovia Norte-Sul entram na reta final, mas mantêm o ritmo lento. Hoje é o dia delas e elas são as donas da luz, da sensibilidade, da determinação, da força. Elas são as donas da vida. Hoje é o dia da mulher. A todo esse ser super especial, nós dedicamos o nosso trabalho. E vamos fazer uma entrevista especial com uma pessoa que é assim, uma representante autêntica dessa raça, dessa força e dessa determinação. Nós vamos conversar com a advogada Darlene Liberato, ela que advoga para as mulheres em separação, advoga para as entidades que assistem as mulheres e normalmente de graça. O JM está no ar. Então vamos. Participe do JM, você pode mandar o seu e-mail para jm@metropolinews.tv.br. Você pode também participar através do telefone. Mande mensagem de texto para 99467855. Confira agora como está o tempo em Goiânia. Nesse momento a temperatura está na casa dos 33 graus. A umidade relativa do ar é de 65%. Você vê aí as cenas da Praça Tamandaré em tempo real aqui em Goiânia. Embora a meteorologia diga que existe alguma nebulosidade, o céu está liso, azul e o sol queima a terra do Anhanguera. Confira as manchetes dos principais jornais. A Folha de São Paulo. BC acelera corte de juros após tombo da indústria. Correio Brasiliense. Senado votará, enfim, a extinção do 14º e o 15º salários dos deputados. Lá essa imoralidade vai chegar ao fim agora. A gente torce para isso chegar em Goiânia rapidão. O Popular, a novela do aeroporto ganha um novo adiamento. Diário da Manhã. Mulher chefia 40% dos lares. Cláudio Curado, essa é a realidade brasileira. É por vocação, necessidade ou a evolução nos fez chegar a essa condição em que as mulheres são chefes de 40% dos lares. Boa tarde para você. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a telespectadores, às telespectadoras também, homenagem. Acho que se comemora apenas um dia, mas todos os dias são dela e eu espero que um dia a gente não tenha que ter um dia para relembrar das desigualdades, da opressão que a mulher ainda é submetida na nossa sociedade. Esse número que você disse é mais por necessidade, né? Nas últimas pesquisas do IBGE, já havia uma mudança, sinalização de mudança no perfil da família brasileira. Esses números que você apresenta mostram realmente essa alteração. Há mais mulheres comandando uma família em virtude de questões sociais, conjunturais e conjugais, e há também muitas famílias dependentes de pessoas idosas, de aposentados, o que mostra um novo perfil cruel da sociedade e da economia brasileira. É verdade. E olha, para quem é estudioso da Bíblia, Deus foi muito bem a hora que ele disse assim, não é bom que o homem fique só, e fez a mulher. Como Deus foi divino. Depois dos seguidos atrasos para a entrega do puxadinho e da paralisação das obras do terminal de passageiros, agora é a vez da reforma e ampliação do estacionamento do aeroporto Santa Genoveva ter a data do término novamente adiada. A previsão era que o espaço seria reaberto totalmente ao público neste sábado, mas a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, prorrogou o prazo para a primeira quinzena de abril. É uma desculpa atrás da outra. Agora é a da chuva, Cláudio. É complicado, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Tem isso também. Esse foi o caso da rodoviária de avião que a gente tem ali no setor Santa Genoveva. Não dá para chamar aquilo de aeroporto, evidentemente. Já estava ruim. Com o terminal, deu uma melhorada com a abertura do puxadinho, que o pessoal da Infraero detesta, que chama de puxadinho, mas enfim, caiu no gosto do povo, o puxadinho. Aí quando abriram o puxadinho, fecharam todo o estacionamento e quem vai lá buscar alguém, embarcar,
vive momentos terríveis porque não tem estrutura, não tem local para estacionar. Os fiscais da MT que estão lá, a maioria são mal educados, não percebem a necessidade do simples desembarque e embarque. E aí, como cartão de visitas para as pessoas que chegam a Goiânia pela primeira vez, a rodoviária de avião é um péssimo cartão. Pois é, e eu vou concordar com quem não gosta que chama aquilo lá de puxadinho, sabe por quê? O puxadinho não merece. Também acho. A defesa do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, sabe quem é? O Carlinhos Cachoeira, que foi preso em Goiânia durante a Operação Monte Carlo, acusado de ser o chefe de uma quadrilha que explora em Goiás e em alguns outros estados o jogo ilegal do caça-níquel, entrou com um pedido de habeas corpus. A defesa quer que ele seja transferido do Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, para onde foi encaminhado para o dia 5 passado, para um regime de prisão domiciliar. E, nesse caso, ele ficaria monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O que o advogado quer é que ele venha para aquele apartamento modesto que ele tem aqui em Goiânia. Não, vai voltar para aquela casa que ele comprou de uma alta autoridade. Comprou não, porque quem comprou parece emprestou para ele, mas o advogado disse nos jornais, no Jornal Popular hoje, que ele voltaria para a casa dele no condomínio Alphaville. Na verdade, se a casa não é dele, é de um dono de uma faculdade aqui, seria ele vai do voltar Walter para Paulo? a casa, exatamente, vai voltar para a casa que está emprestada. Essa conversa da casa está muito mal contada e o que o advogado está pedindo é que ele retorne para Goiânia. Agora, ele deve continuar mais alguns dias por causa da prisão dele no presídio de Mossoró. Ele está em Mossoró e não Campo Grande, como a gente leu aqui, que é uma nota que saiu no Popular. Essa informação estava no Popular, mas a informação é que ele estaria em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pois é isso, né? O Exército Brasileiro levará pelo menos 2 meses para entregar o inventário sobre as obras do complexo do Parque Mutirama. A Administração Pública Municipal, pois ainda providencia a preparação de instrumento legal para caracterizar a parceria com a Prefeitura. O prazo foi divulgado ontem em nota pelo chefe do setor de informações públicas do Exército, o Coronel Campos. O que tem de gente preocupada com a entrada do Exército nisso aí, eu vou te contar por quê, porque ontem à tarde eu descobri. Ao colocar o Exército para executar a obra, o prefeito Paulo Garcia retira as picuinhas investigativas, porque o Exército não, a engenharia do Exército não é investigada por tribunal nenhum, mas pela própria União. É um negócio direto e por cima. E aí quem está tentando travar ali vai dar com os burros na água. Até porque a gente sabe que a eleição em Goiânia vai passar pela Avenida Araguaia, contornar a Marginal e entrar pelo Mutirama. Evidentemente que é uma questão muito mais política, há alguns entraves jurídicos, burocráticos nessa questão, mas muito mais uma preocupação da oposição com um grande cartão postal que a cidade vai ganhar. A gente entrevistou ontem o diretor da Arce, que está montando, vai ficar muito bonito o parque. E esse parque, lógico que o parque, com aquela obra toda, que vai mudar o perfil daquela região da capital, tem grande impacto político eleitoral e os adversários de Paulo Garcia torcem para que a obra não saia agora. Não pensam na cidade, pensam apenas na eleição e torcem contra naquela de quanto pior, melhor. E Paulo Garcia, pelo contrário, corre contra o tempo, porque se a obra não ficar pronta até novembro, ele também não vai poder ganhar os dividendos eleitorais que essas obras vão trazer para ele, com certeza. Se a obra não ficar pronta, ele perde a eleição. Eu não tenho medo de falar isso. Mas se a obra estiver encaminhada para as pessoas verem o encaminhamento, passarem, virar uma atração, igual com a atração quando está construindo um aeroporto, as pessoas vão para ver a construção. Se as pessoas puderem ver a construção, isso já vai arrefecer o prejuízo dele. Do contrário, Paulo vai ter vários problemas para explicar, até porque todo mundo está aguardando, os opositores, aquelas manchetes que saem nos jornais para filmar e usar na época da eleição, sobre escândalos, sobre prisão na MOB, coisas que denigrem hoje a administração pública da capital. Pois é, eu não falo que ele inaugurando ele ganha a eleição não, mas eu tenho certeza que se ele não inaugurar, se ele não apresentar aquela obra para a população, ele perde a eleição. O trânsito da Avenida T7 com a Avenida T3 será interrompido na manhã de domingo, de manhãzinha, assim, das 6 horas até as 14 horas de segunda-feira, da manhã de domingo, assim, 6 horas até as 14 horas da segunda-feira, de acordo com a Agência Municipal de Trânsito, a AMT. E a AMT explicou também que o bloqueio será realizado devido às obras da Saneago para a transposição da interceptora Vaca Brava, T10, que passa por ali. É da T10. Você né? falou T7. Eu falei da T7? Falou. Desculpa, eu li errado. Então, é na T10 com a T3. Aquela ali perto a avenida de baixo, que sai lá do 85 e passa na porta do shopping e do lado do Parque Vaca Brava. Você me fez lembrar aqui do amigo deputado Túlio Isaac, um dia ele narrou um pênalti, a bola pegou ali naquele ferro que pega na trave do lado de dentro,
no gol e voltou. Ele falou, bateu na trave e saiu. Eu falei, Túlio, foi gol. Ele falou, então se você ouviu aí que bateu na trave e saiu, joga o seu rádio fora que ele está com defeito. Tá certo. Joga a televisão fora. E daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com a advogada Darlene Liberato. Ela advoga para o CEVAM, que é o Centro de Apoio à Mulher, advoga também em várias causas femininas, tem uma história de luta nesse sentido. Como o Dia da Mulher é hoje, a gente fala com essa mulher sobre o Dia da Mulher e o trabalho dela. Nós voltamos já já. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Toque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Você pode participar do JM, pode mandar mensagem de texto para 99467855. Você pode também participar via e-mail, manda para jm@metropolinews.tv.br. Quer cumprimentar alguma mulher especial? Quer mandar uma mensagem para quem você acha conveniente? Quer dar um pitaco aqui nos nossos assuntos, pautar os nossos assuntos? Fique à vontade, porque o espaço é democrático. Que bom recebê-la aqui. Eu não vou te chamar de doutora Darlene Liberato, porque a nossa amizade é tão antiga que eu vou ficar sem jeito com isso.
mas você merece muito esse título por tudo o que faz. Diretora jurídica do Cevan, uma advogada com uma participação intensa na vida feminina e por isso é a nossa escolhida para ser nossa entrevistada no Dia da Mulher. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Uma boa tarde. Convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada de realmente participar desse programa. O prazer é meu. Como é que está essa luta feminina no contexto atual? O que é que vocês têm feito? Como está a mulher na sociedade moderna hoje em relação às suas conquistas? Eu estava observando vocês dizendo, até a matéria do Diário da Manhã hoje, que hoje a maioria dos lares são comandados por mulheres. Mas, na realidade, as mulheres já comandam os lares, mesmo nas décadas de 30, 40 e 50, porque na época os homens iam para a guerra, né? Iam para a guerra e ficavam meses e meses, e quem comandava o lar eram as mulheres. E na região Nordeste, por exemplo, principalmente em meados dos anos 50, quando a pobreza realmente tomou conta das classes menos favorecidas, os homens saíam do Nordeste para construir Brasília, para vir para São Paulo, e as mulheres ficavam anos e anos. Aliás, tem um exemplo do pai do próprio presidente Lula, que saiu de Pernambuco e deixou a mãe com 9 filhos. Eram as viúvas da seca. Eram as viúvas da seca. Então, na realidade, as mulheres sempre, na minha opinião, sempre tomaram conta do lar, sempre foram chefes de família e não antigamente, vocês devem lembrar bem, que as mulheres ficavam viúvas e não casavam, né? E elas tomavam conta do lar. Então, a mulher sempre foi a dona do lar. Pois houve um momento, né, em que o foco da luta feminina, pelo menos eu fiz esse diagnóstico, mas não sei se isso é verdade também, eu era muito jovem, mas eu penso assim, que o foco da luta feminina foi uma guerra, aquela guerra de sexo mesmo. A mulher, ela não queria apenas ser reconhecida como um ser capaz, como um ser produtivo, como um ser líder. Ela queria disputar o espaço com o homem mesmo. Agora a gente percebe que você, Cecília Machado, Lúcia Vânia, Ieda Leal, Isaura Lemos, me ajuda Dilma aí. Rousseff. Dilma Rousseff. Cada vez tem mais mulheres, a gente fala, isso é ótimo. A gente percebe que vocês estão assim, associadas à luta do homem, parceiras na luta do homem, continuam com todo o vigor feminino, mas tendo no homem não um adversário, mas um companheiro. Esse diagnóstico meu, da luta antiga e da atual, está errado? Houve uma grande mudança nos anos 60, quando eclodiu o movimento feminista no Brasil. O padrão era o seguinte, a mulher tinha que ser contra o homem não dava atenção, a mulher tinha que disputar tudo com o homem. Assim, a visão da mulher feminista é que ela tinha que guerrear sempre com o homem. O momento exigia aquilo? O momento exigia aquilo. Os anos 60 foi aquela época muito complicada. E o que aconteceu? Eu sou uma mulher absolutamente contra o feminismo. Eu acho que a mulher tem que ser feminina. Que diferença tem? Muita, porque o feminismo, eu acho que o feminismo acabou atrapalhando a vida de algumas mulheres. Por quê? Porque o feminismo determinou que as mulheres deviam priorizar a sua carreira acima de qualquer coisa e ganhar dinheiro para disputar com o homem, inclusive na própria força física. E o que aconteceu? Grande parte das mulheres que se tornaram feministas de carteirinha, elas passaram a não ver o homem como um aliado, mas sim como um inimigo. E começaram a trabalhar e a ganhar dinheiro, e quando elas chegaram ao momento de ser mães, já não podiam mais, o tempo já havia passado. Então, a mulher virou refém de um movimento, quando, na realidade, a mulher consegue ser bem-sucedida profissionalmente, consegue ser mãe, consegue ter um trabalho diferenciado e ser amiga, aliada do homem, sem ter que participar de uma bandeira ativa, como foi esse o caso, que hoje muitas mulheres estão aí com 60, com 65 anos, sem filhos, com muito dinheiro no bolso, e a carreira profissional... Solitárias porque o homem, a mulher, antes de mais nada, ela tem que ser muito doce, a mulher tem que ser feminina, apesar de ser guerreira, a mulher tem que ter o que o amor exige das pessoas, que é a doçura, que é a leveza, que é o equilíbrio, coisa que o movimento feminista atrapalhou um pouco em relação às mulheres. Fique à vontade, Cláudio. Doutora Darlene falando, ela falando essa última frase, agora eu lembrei do
aquele cartaz que a gente tinha na década de 70, 80 do Che Guevara, que há que endurecer-se pelo sem perder a ternura jamais. É mais ou menos isso. Exatamente. Doutora Darlene, boa tarde. A senhora é advogada, trabalha com o CEVAM. Isso. Queria que a senhora fizesse uma análise para a gente. Há 5 anos a gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha, que veio para proteger as mulheres. A situação é tão grave que precisou de uma lei para proteger as mulheres da violência física dos homens, basicamente. O que mudou nesses últimos 5 anos e o que refletiu isso, por exemplo, no CEVAM, no aumento, na diminuição de mulheres que procuraram apoio ali, mulheres e adolescentes e crianças vítimas de violência? Tá, até essa Lei Maria da Penha é um nome assim, justíssimo dado pela mulher que eu entendo no Brasil, que foi a que mais lutou pelo direito das mulheres, mas só para ressaltar que essa lei iria se chamar Consuelo Nasser, porque antes de ocorrer o que aconteceu com a Maria da Penha, já havia um anteprojeto da lei que ia homenagear uma goiana, mas a homenagem foi justíssima. Não seria menos justa se chamasse Consuelo Nasser, exatamente. Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela revolucionou, para mim, a lei do século. Ela revolucionou a vida das mulheres. Então, hoje, tortura psicológica é crime, abandono material é crime, qualquer tipo de violência física e emocional contra as mulheres é crime. Então, passou-se a contar com delegacias especializadas, com juizado especial da mulher, porque antigamente as mulheres ficavam constrangidas de ver um juiz na frente dela, um delegado na frente dela, e exatamente com medo dessa posição machista. Então, é uma lei, eu sempre digo isso, que o reflexo dessa lei vai ser daqui a 20 anos. Porque nós ainda estamos engatinhando. Mas acabou aquela história de homem bater em mulher, ir lá e pagar uma cesta básica. E principalmente, assim, um avanço é que hoje a mulher denunciou, ela não pode mais retirar a denúncia. Então, mesmo que ela vá lá e que ela peça para que a denúncia seja retirada, a denúncia não vai ser retirada. E existe a medida protetiva que, por exemplo, no caso dela se sentir ameaçada com os filhos, a justiça já determina quantos metros ele não pode se chegar perto da mulher e dos filhos, né? Então, são vários benefícios, é uma lei assim que contempla muitas mulheres e ajuda muitas mulheres. E a Lei Maria da Penha, o fato da violência agora ser mais combatida, a senhora acha como advogado que isso aumentou, exteriorizou mais os números da violência, se tornaram mais perto do que era real? Parecia que a coisa ela era muito subavaliada, ou não eram todas registradas as violências. Agora há um número maior de registro, não um número maior de violência, mas mais perto do que é, infelizmente, a realidade. O que aconteceu é que as mulheres agora estão denunciando a violência. Por quê? Porque agora o crime de ameaça também já pode se pedir até prisão preventiva dos homens que ameaçam. Então, como as mulheres hoje são mais participativas e até mesmo, eu costumo muito dizer que a situação financeira da mulher, ela é preponderante, é impressionante, mas ela é preponderante na hora da violência contra a mulher. As mulheres, isso é uma pesquisa, quanto mais bem-sucedida profissionalmente, menos a mulher apanha. Quanto mais dinheiro a mulher ganha, menos a mulher apanha. Por quê? Porque o homem já tem medo porque o nível realmente social, financeiro, intelectual das mulheres já igualou. Isso aí não tem sombra de dúvida. Então, antigamente a mulher não denunciava porque ela dependia do homem para sustentar a casa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa, ela tinha que viver com o agressor. Hoje não. Hoje a mulher tem totalmente condições de sobreviver sem o homem. Inclusive, acontece muito hoje na justiça de homem pedir pensão alimentícia para a mulher. Olha, eu vou dar a notícia aqui para a gente entrar em outro campo do nosso debate. Um projeto aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado reduz para um prazo de 5 a 10 anos o tempo mínimo de contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, para as donas de casa de baixa renda terem direito à aposentadoria por idade. É um avanço? Avanço, tudo que se relaciona à benfeitoria para a mulher é um avanço. Eu acho tempo demais ainda. O ideal
o ideal, realmente, eu acho que seria em torno de uns 50 anos de idade. Mas, felizmente, hoje, são muito... Na minha mãe, a geração dos anos 50, hoje continuam dona de casa. Mas é muito raro hoje, atualmente, você pegar uma mulher que é exclusivamente dona de casa. Quando ela não tem um emprego realmente formal, ela tem uma atividade terceirizada, mas hoje em dia é muito difícil aquela imagem da mulher dona de casa. A profissão de dona de casa realmente é uma profissão que praticamente não existe mais. Você acha que a Dilma vai sancionar, Cláudio? O PMDB parece mandar um recado ontem. Eu Eu vou dar notícia aqui. Por ser mulher, mas eu espero que a sociedade, não só essa lei, a que nós lemos ontem aqui, você deu informação. Essa de ontem que eu vou dar informação aqui. De que a empresas vão ser penalizadas, inclusive com multas, se pagar em salários diferentes para homem em questão de gênero. O mesmo trabalho de homem e mulher, a mulher, questão de gênero, a mulher receber menos. As empresas vão ser penalizadas pecuniariamente com isso. A gente espera que a presidente Dilma pudesse assinar, inclusive, hoje. Vai virar lei isso, doutor? Você acredita? Eu acredito que sim, exatamente porque nós temos uma presidente, né? A Dilma está aí e é um avanço. Você vê aqui na América do Sul, tem a Cristina na Argentina, tem a Dilma aqui. E eu não sei se vocês já notaram que os dois grandes partidos dos Estados Unidos, eles nunca indicaram uma mulher à candidatura à presidência dos Estados Unidos. Pois é, na do Barack Obama pegou na trave, né? Pegou, mas é porque... Quase que a Hillary Clinton foi. Quase. Os Estados Unidos é um país muito mais machista do que o Brasil. Muito, muito mais machista. O Brasil ainda é machista? Muito. Mesmo, Cláudio, você acha? É machista, mas Tanto eu acho... que precisa desse tipo de lei. Precisa. Tem isso mesmo. Nos Estados Unidos... Mas nós já elegemos, presta atenção, a presidente é mulher. As ministras quase... As ministras que estão mandando... As que mandam mesmo. E Delicial Salvati é mulher. A delegada-geral da Polícia Civil em Goiás, mulher. Adriana Cortes, é mulher. A sociedade, infelizmente, ainda precisa... Seria bom não precisar da Lei Maria da Penha, seria bom não precisar punir as empresas por pagar salários diferentes. Seria bom porque a gente estaria chegando tem na isso, igualdade. Nessa reflexão você tem toda a razão, eu não tinha pensado por isso aí, né? Por esse caminho aí, porque essa luta, eu fico grilado, e olha, eu sempre falei isso, eu estou grilado com esse negócio da cota, acho que é um absurdo ter que ter cota em partido político, e que nunca é obedecida para mulheres. Eu acho que a mulher ainda não descobriu que ela é maioria e que ela pode ganhar a eleição. Aí eu não refleti sobre isso. Eu queria perguntar para a doutora Darlene, doutora, a senhora, o CEVAM é praticamente o único centro onde se acolhe as mulheres vítimas de violência na região metropolitana, região com quase 2 milhões de pessoas. Né? Queria que a senhora analisasse a estrutura que temos hoje no estado de delegacias de mulher, de assistência de atendimento, que estão à disposição das mulheres. É muito ruim, muito precária essa estrutura, não? Infelizmente, o CEVAM é a primeira casa-abrigo do Brasil e você já teve a oportunidade de conhecer. É um lugar assim que eu acho que todo mundo deveria ficar 1 hora no CEVAM, pelo menos 1 hora na vida, porque é um lugar que você tem mulheres vítimas de violência física e, lógico, que junto com ela tem 3, 4 crianças. Então, é uma casa que está com a lotação esgotada, nós vivemos absolutamente de doações, é incrível, mas ninguém olha para o CEVAM. Nós não temos um convênio com que as viaturas do CEVAM não têm combustível, as mulheres, às vezes, a gente precisa levar de madrugada para o hospital em carros próprios, as crianças não têm como sair para estudar. Por quê? Porque não tem o transporte, tem dia que não tem o gás para fazer a comida. As pessoas lá trabalham de voluntárias, realmente tem que ter muito amor para trabalhar lá. Vou fazer o seguinte, nós vamos falar sobre o CEVAM no próximo bloco. O CEVAM é o Centro de Valorização da Mulher, que funciona aqui em Goiânia, fundado por Consuelo Nácia, que é um lugar que a doutora Darlene foi tão feliz quando ela disse as pessoas, todo mundo precisava passar pelo menos 1 hora de um dia lá, e todo dia a mesma coisa. Não tem diferença não, para saber o que é o CEVAM. Ele assiste mulheres de todas as etnias, de todas as idades, com vários tipos de problemas diferentes. Então a gente vai falar sobre o CEVAM no próximo bloco, para você saber inclusive como participar, como auxiliar o CEVAM, que precisa de ajuda e é totalmente abandonado pelo poder público. O JM volta daqui a pouquinho.
Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Pois é, voltamos com o JM nesse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, dia que a gente não pode esquecer de goianas como Almerinda Arantes, como Ana Braga, como Berenice Artiaga. E temos contemporânea, eu acho que a gente precisa lembrar sempre de Lúcia Vânia, que foi primeira em tanta coisa, né? Foi a primeira candidata a governadora no estado, foi a primeira candidata a prefeita em Goiânia, foi a primeira senadora da República por Goiás, foi pioneira em tantas e tantas coisas, a senadora Lúcia Vânia, que chegou à política pelos braços do marido Irapuã Costa Júnior, mas na minha opinião o superou e muito. Não, superou muito e Acertei? é uma das poucas políticas que tem luz própria. Ela fez a trajetória dela, ao contrário de algumas que, infelizmente, né, eram apêndices de um projeto político do marido. No caso da Lúcia Vânia e algumas poucas outras mulheres, elas têm trajetória própria. A gente tem que parabenizar e esperar que outras mulheres sigam este caminho. Pois é, na Câmara Federal a gente tem Íris Araújo, Flávia Moraes. Exatamente. Duas. Na Câmara são 17. São 513 deputados, apenas 45 mulheres. 8%. As mulheres são 51% da população e apenas 8% de representação na Câmara Federal. De 513 deputados, 45 mulheres, o que mostra que, infelizmente, mulher não vota em mulher. Pois é, e assim mesmo, assim, penso que Flávia Moraes superou muito o marido, o médico, meu amigo pessoal, Jorge Moraes, porque ela conseguiu uma carreira brilhante, embora também tenha entrado pelos braços do marido, ela conseguiu a luz própria. Agora, a dona Íris Araújo é uma parlamentar que eu respeito muito, mas não deu conta de chegar onde chegou o Íris, não, concorda? Até porque o Íris é um dos 3 políticos ao lado de Pedro Ludovico e Marconi Perillo nos últimos 100 anos, os 3 principais políticos do estado de Goiás, e aí a comparação que você fez é complicada para ela. Não tem como. Por mais mérito que ela tenha hoje na trajetória pessoal dela, também construída com luz própria, mas aí a comparação você deixou ela em situação ruim. Na Assembleia, não é comparar, não, eu estou só dizendo assim que é um líder exponencial demais, né? Então, mas ela tem o seu trabalho reconhecido por nós. Na Assembleia Legislativa, de 41 deputados, nós temos 2 deputadas somente, Cláudio? Isaura Lemos e professora Sônia? Sim. Hoje, no último legislatura, parece que eram 4 e se elegeram apenas 2 agora. É muito pouco, concorda? Muito pouco, mas 2 mulheres que também não dependiam. Já tivemos deputadas que eram assim, mulher do prefeito fulano de tal, mulher de um político importante. Então, elas não tinham uma biografia política própria. No caso das 2 que estão lá, uma foi prefeita na cidade do entorno e a outra mexe com movimentos populares há muitos anos, que é a Isaura Lemos, são pessoas dotadas de luz própria e que engrandecem o trabalho da mulher na política. E quando a gente for fazer aqui as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em Goiânia, eu vou convidar, eu quero abrir com a Isaura, a deputada Isaura Lemos, porque ela tem uma história de vida fantástica. Ela casou 6 vezes, sabia, Cláudio? 6 vezes. Moderna, hein? Bacana. Com o mesmo homem, mas com nomes diferentes. Eu já vi essa história. Eu vou deixar para que ela possa contar aqui. Mas tem um nome que é o máximo, viu? Então, eu vou deixar ela contar, porque a Isaura tem uma história de vida fantástica, realmente fantástica. Ela vai contar, a gente vai deixar que ela conte aqui. Na Câmara Municipal, nós temos Tatiana Lemos, Célia Valadão, Cidinha Siqueira. Tem mais? Apenas isso. 3. Pois é, muito pouco. Agora eu fiz esse relato todo aqui para que a senhora possa falar. Preâmbulo. Esse preâmbulo. É pouco demais, né? É pouco. Eu gostaria de aproveitar e lembrar a Berenice Artiaga. Berenice Artiaga, deputada estadual, primeira deputada estadual. Almerinda Arantes, a primeira vereadora. Ana Braga, que foi pioneira também junto com a Berenice Artiaga. Agora, um nome que eu acho que resume tudo da mulher
do estado de Goiás, na minha opinião, chama-se Cora Coralina. É uma mulher, assim... Ana Lins dos Vasconcelos. E de Goiás e do mundo. Não é só dos Vasconcelos, não. Não, ela é a mulher... Foi a mulher mais moderna que eu conheço, a mulher mais à frente do tempo, uma mulher que começou a ler e a escrever na idade que ela começou, e uma mulher que também casou algumas vezes. Então, era uma mulher que, com espírito moderno, uma mulher guerreira, sozinha, vendia doce, fazia poesia, cantava, quer dizer, sempre sem a sombra, sem ter tido a sombra de um homem. É o símbolo de uma mulher. Guerreira, lutadora e muito doce. E a minha família da cidade de Goiás, ela enfrentou muitos preconceitos por ter feito essa opção pela sua liberdade. Pela liberdade. Ela era uma pessoa discriminada na cidade lá. Sempre Posteriormente, depois foi reconhecida como poeta ou poetisa e também como uma cozinheira de mão cheia, ela passou a ser vista de uma forma diferente. Mas antes desse reconhecimento nacional, ela foi uma pessoa muito discriminada na cidade. É onde eu digo, a Cora Coralina, super avançada, era a favor de tudo que a sociedade discriminava, e, no entanto, ela não era uma mulher feminista, ela tinha hábitos que ela achava que a mulher tinha que cultivar, cozinhar, fazer poemas, amar muito. Então, é onde eu acho que tem que ter o equilíbrio entre o feminismo. Entre as pioneiras, esquecemos aqui da dona Eleni, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Esteve com a gente aqui. Ivana Leal, também. Primeira procuradora-geral do Estado, né? A Ivana Leal não, a Ivana Farina. A Ivana Leal tem várias contribuições também. Eu sou fã da Ivana porque é uma mulher de luta. Bom, mas engraçado, vou fazer uma intervenção aqui. Felizmente, o Poder Judiciário, diferente do Poder Judiciário hoje no Estado de Goiás, nós temos muito mais juízas, temos desembargadoras, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E agora tem uma que vai ser a presidente do TSE. Nós temos de Goiás duas ministras, a ministra Delaide Centeno, mulher do deputado... Deputada Delaide Arantes, ela é do TST. Exatamente, do TST, e a ministra Dora Maria da Costa. E aqui no Tribunal Regional do Trabalho tem a desembargadora Cátia, a desembargadora Elza. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também, várias procuradoras, várias desembargadoras. E o que eu vejo é que no Poder Judiciário hoje, o número de juízas realmente já sobrepõe o número de juízes. Hoje nós temos mais juízas do que juízes. Mas a senhora, como da área, o número de desembargadores, deveria ter mais desembargadores do que a gente tem hoje. Ah, sim. O Poder Judiciário todo, ele não é falido. Mas, por exemplo, os juízes não conseguem trabalhar em razão do volume. Como que você vai julgar 5 mil processos? Estão marcando audiências para 2013. Quem tiver algum problema, tem vara que está marcando audiência para 2013. Então, o Poder Judiciário é muito complicado, é muito moroso. E eu, como advogada, sou a primeira a comungar. É melhor um péssimo acordo que uma boa demanda, porque uma boa demanda hoje significa tempo. Não, doutor, mas está funcionando bem, funciona só meio período, não é? Mas isso aí, você fica com ironia, Claudio. O desembargador Leobino Valente, ele vai mudar isso. Mas o Poder Judiciário do Estado de Goiás ainda está na frente de vários estados, e a Justiça do Trabalho do Estado de Goiás é a mais célere do Brasil. Pois é, olha aqui, a gente começou a falar sobre a questão do CEVAM. Então, vamos voltar para o desequilíbrio. Porque o CEVAM, ele trabalha muito com a questão do desequilíbrio da sociedade. Da sociedade, exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o CEVAM. Consuelo Nasser foi muito generosa comigo, certa vez me convidou e falou: eu gostaria que você conhecesse por dentro, já que você é um parceiro das nossas lutas aqui, e me mostrou o CEVAM por dentro. E naquele dia, raramente, eu me impressiono com as coisas que eu vejo, até porque a nossa profissão nos coloca à frente às situações e a gente tem que ter essa imparcialidade. Eu levei um certo tempo para me adaptar à situação novamente, dada a situação que eu vi dentro do CEVAM. Primeiro, naquela época, o CEVAM estava mais ou menos assistido pelo poder público, e depois ele perdeu essa assistência pelo poder público. E naquela época, mais ou menos assistido, faltava alimento, material de limpeza, material de higiene pessoal, faltava combustível para transportar as mulheres, faltava medicamentos, que às vezes levava no médico, ele passava o medicamento, mas o CEVAM não tinha dinheiro para comprar.
mais ou menos assistido. Hoje a assistência é 0, certo, doutora? Hoje é 0, cada dia a situação... Engraçado que todo mundo então tá contribui. Está muito pior. As pessoas contribuem. Eu vou dar um exemplo aqui, só a título de exemplo, por favor. Todo mundo contribui para o Hospital do Câncer. Todo mundo contribui para LBV. E as mulheres, a violência contra a mulher não é levada a sério. Então, os casos lá, nós temos casos de mulheres mutiladas sexualmente, sem Pode falar, doutora, fique à vontade. Com as partes íntimas realmente mutiladas, sem seios, os homens, quando eles são violentos e doentes, eles querem, se a mulher não fizer sexo comigo, não faz mais com ninguém. Então, nós temos vários casos de mulheres mutiladas, meninas grávidas que não sabem se estão grávidas do pai ou do irmão. Meninas de 14 anos grávidas. Então, o que acontece? Existe um caos dentro do CEVAM, o poder público realmente não abriu os olhos para isso. Na época da menina Lucélia, quando a menina Lucélia, todo mundo lembra daquele caso violento, ela ficou abrigada no CEVAM, vários deputados foram lá, fizeram um programa de televisão, prometeram mundos e fundos, a menina Lucélia foi embora e o CEVAM continuou vivendo de doações de SEASA, vivendo de doações de voluntários que tanto trabalham como eu trabalho na parte jurídica, alguns médicos, alguns odontólogos, mas assim... Farmacêuticos, psicólogos... E lá precisa de tudo, lá precisa assim, de um abraço, de um apoio, de um lanche, de pessoas da igreja para fazer orações lá, independente da fé, né? Da fé e da religião. E de doações, medicamentos. Tem crianças lá com problemas sérios exatamente porque são vítimas de violência sexual. Então, o CEVAM pede socorro. O CEVAM ainda não fechou, graças à garra da Cecília, à garra da Dole e de muitas voluntárias que ficam o dia todo lá, realmente. Vamos fazer, então, o seguinte. O telefone do CEVAM vai aparecer aí na tela e eu vou fazer um apelo para você. Pessoas de bom senso, pessoas que têm a sensibilidade, às vezes não gostam nem de ser reconhecidas pelo bem que fazem. Goiânia, 62 30 29 18 31. Ligue, agende uma visita lá, vá conhecer a necessidade. Às vezes você não pode despender de dinheiro, mas pode dar lá uma dúzia de sabonete, quem sabe uma fonoaudióloga, ou uma fisioterapeuta, ou alguém que dispõe de um tempo para fazer algum serviço lá como voluntário. O fato é que o CEVAM precisa, e precisa de tudo, tudo que você imaginar. Fundamentalmente precisa de recursos. Recursos para comprar medicamento, recurso para comprar absorvente, recurso para comprar roupa de cama, objetos de limpeza pessoal, bucha, escova de dente, pasta de dente, enfim, o CEVAM precisa de tudo. O telefone é esse, e sem nenhum sensacionalismo, você liga, marca, vai lá e conheça. E ao conhecer, aí você vai com certeza se sensibilizar. Se você puder doar um pouco mais, de repente um empresário, alguém que quer fazer uma boa ação, o lugar é esse. O JM volta daqui a pouquinho. Lá é terrível mesmo. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado.
Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Voltamos com o JM, você pode participar do nosso jornal mandando mensagens via e-mail por jm@metropolinews.tv.br ou mandando mensagem de texto para 9946-7855. Fique à vontade, nós estamos entrevistando hoje a doutora Darlene Liberato, ela que é advogada, diretora jurídica do CEVAM, Centro de Valorização da Mulher, que tem uma luta ao lado da mulher agredida, defende várias e várias mulheres nesse sentido, e estamos conversando nesse Dia da Mulher. A senhora consegue definir a mulher, doutora? Eu vou te contar um negócio, eu era adolescente ainda, e tem uma coisa que eu nunca me esqueci, nenhum dia 8 de março, uma entrevista do Christopher Lee, aquele ator que fez o Superman, e que depois teve um problema, né? Mas eu me lembro que a entrevistadora norte-americana perguntou para ele, chamou ele no dia para participar como Superman para falar das mulheres. E como o senhor define a mulher? Ele falou assim, você acha que eu dou conta de definir a mulher? Então você acredita que eu sou Superman mesmo. Eu não consigo definir a mulher. A mulher é muito ampla para caber em definições. Sim, Cláudio, você quer falar sobre as deputadas federais? Não, até pedir, né? A doutora Darlene fez um apelo aqui tão veemente, eu me sensibilizei com isso. Depois vou até procurar o CEVAM também. A gente pedir para as deputadas federais, os deputados também que podem disponibilizar emendas parlamentares de 200, 300 mil reais e fazem isso para vários municípios, que pensem numa instituição como essa, que atende mulheres de uma região metropolitana, mulheres que sofrem violência no estado todo e particularmente na região de Goiânia e das cidades do entorno, que tem 2 milhões de pessoas. Então, se você quiser pensar eleitoralmente, pense que são 2 milhões de eleitores envolvidos, 2 milhões de pessoas, que pode até render muito voto para você, se você quiser pensar assim, mas que precisam de emendas parlamentares para o CEVAM, que deputados, que governador e prefeito, que hoje estão distribuindo flores para as mulheres, fazem sempre isso, distribuem flores, continuem distribuindo flores, mas que pensem também em ajudar financeiramente, materialmente, instituições como o CEVAM. Pois foi muito bem lembrado por você. Vá lá no CEVAM, sabe, qualquer coisa que a gente relate aqui, por exemplo, você conhece marca de marcar boi? Sim. Você vê mulher marcada com a letra do homem, às vezes no rosto, às vezes no seio. Você vê mulher que o homem pegou, amarrou, cortou o clitóris fora. Propriedade. Como propriedade. Como marcam a vaca, ele marcou. Exatamente. Cortou o clitóris fora. Alguma que ele mordeu, arrancou o bico do seio dela, fica aquele buraco. Menina estuprada por pai, por irmão, por tio. E tanta coisa triste que você vê. E ela só tem um lugar. Não é só a mulher agredida pelo marido, já é um absurdo isso, que o CEVAM assiste. Então tem coisas que são piores, a gente tem que reconhecer isso, sabe, de indignar assim qualquer ser humano. Ou a situação não é assim mais, doutora? Está cada dia pior e como eu disse, ontem o telefone que nós passamos, ontem o telefone estava cortado. Semana passada não tinha gás. Então, assim, a situação é alarmante, a situação é difícil e eu queria aproveitar exatamente hoje o Dia Internacional da Mulher para mandar uma mensagem para todas as mulheres do estado de Goiás, agradecer a presença, quer dizer, o convite de vocês aqui. Gostaria que vocês realmente fossem ao CEVAM. E queria mandar um beijo, um abraço para todas as mulheres do estado e dizer que nós temos muito a comemorar, muito, realmente é um avanço. Cada dia que passa, a situação da mulher tem melhorado perante as leis. Deixar um grande abraço para todas as mulheres que estão no CEVAM, para que não desistam nunca da luta.
E para lembrar sempre para todas as mulheres que quem ama não bate, em hipótese nenhuma. E eu queria deixar um beijo para as duas mulheres da minha vida, Verônica e Clara, minhas filhas também. Legal, muito obrigado por ter vindo. Nós é que agradecemos. Conte conosco naquilo que a Rede Metrópole News puder ser útil. Conte conosco, conte também com o nosso trabalho como jornalista. Eu estou te incluindo aqui na lista, viu, Cláudio? Pode incluir. Conte também com o nosso trabalho. O fato é que a gente fica muito alegre de ter te recebido aqui. Eu conheço o seu trabalho há tantos e tantos anos, né? Leve um beijo grande para Cecília Machado, para Dora, enfim, para todos os que estão lá, né? Leve um beijo grande. Nosso agradecimento pela sua presença. Obrigada, prazer é todo meu. Obrigado pelo Sevan. Obrigada. A gente volta com o JM daqui a pouquinho, aí sim com a política. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Roque mel, giramel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel. Alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. E a bancada goiana do PMDB na Câmara Federal, composta pelos deputados Pedro Chaves, Leandro Vilela e Iris Araújo, cobram do senador Demóstenes Torres, do DEM, que revele os nomes dos parlamentares goianos que teriam recebido propina na votação de projetos das teles, como o democrata declarou nessa semana ao Jornal Popular de Goiânia. O senador Demóstenes deveria ter denunciado quando ficou ciente
mas como não fez, que agora tem que identificar pelo menos aqueles que ele disse que foram beneficiados. Foi o que disse o deputado Pedro Chaves. Esse negócio de fazer denúncias sem citar nomes é complicado, né? Eu acho que fazer ilações, fazer especulações, a gente evita, a gente está tendo o maior cuidado para tratar a questão do Carlos Cachoeira aqui, até porque depois você diz, você não tem como voltar atrás, mesmo pedindo desculpas, então a gente está tendo muito cuidado. E o senador não teve nenhum cuidado em selecionar suas amizades e também não teve cuidado ao dizer que sabia de deputados que teriam levado grana para votar determinado projeto. Com isso, ele colocou todos os 17 deputados federais sob suspeição e agora cabe ele se retratar ou dizer quais são os nomes que ele sabe, ele disse que sabia que tinham levado uma bolada para votar um projeto de interesse das empresas de telecomunicação. Do contrário, vai ficar mais ruim para ele, porque ele vai estar enxovalhando a honra das pessoas no momento em que ele está vendo a honra dele ser enxovalhada e vendo quanto custa isso para ele. E os prefeitos de municípios contemplados pelo governo de Goiás com recursos para a construção de centros de educação infantil, CEMEI, precisam atualizar sua documentação junto à Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, para assim receberem os recursos provenientes do projeto Criança Cidadã. O projeto lançado ontem pelo governador de Goiás, o governador Marconi Perillo, consiste na construção de 100 novos CEMEIs em 83 cidades de Goiás. Tem que estar com a papelada aquilo que você fala sobre o projeto. Às vezes tem dinheiro, não tem o projeto, tem que ter com a papelada em dia. Bom, o governo lançou isso ontem, no dia do aniversário dele, que teve uma festa também, ele ganhou essa festa lá. A gente espera que seja mais um projeto que vá sair do papel. Até agora o governo fez algum marketing sobre aquela questão das rodovias, sobre o lançamento, fez um lançamento virtual do CREDEC, que vai ser o Centro de Reabilitação de Deficientes Químicos, lançou apenas a maquete no computador. Nada disso até agora teve início sequer de terraplanagem de obras. A gente espera que, mais do que as outras obras, essas saiam efetivamente do papel e saiam de forma rápida, até porque sem novas creches no estado vão dar mais condições para a mulher trabalhadora trabalhar e deixar seus filhos em segurança. Pois é, mas o projeto de recuperação do asfalto de estradas e de cidade também foi lançado no dia 10 de março, ele já coloca as máquinas para fazer de acordo com ele. Vamos aguardar para ver, porque até o momento a gente teve muito marketing e pouca ação efetiva. Tem mais buraco que marketing de ação, sabia? Exatamente. Não, o buraco está mais ainda. E acaba o governo gastando, e o governador ele tem um grande capital político que ele conquistou com 2 bons mandatos que ele fez anteriormente, e ele está gastando esse capital. A gente espera que as obras, até porque o Estado necessita mais de ação do que de publicidade. Pois é, e vou falar uma coisa para você. Disse ontem aqui, Júnior do Friboi veio a público. O PSB está fechado com o PT em Goiânia. Ele disse isso, também o presidente, ele é o vice-presidente estadual. Eu disse isso ontem, antes dele dizer. Também o presidente estadual, que é o ex-deputado Barbosa Neto, disseram que o projeto em Goiânia é com o PT, para acabar com na tentativa de acabar com a especulação que a gente ouve na cidade, os rumores de que Jovair Arantes, do PTB, teria feito um acerto nacional com Eduardo Campos, governador do Pernambuco e presidente nacional do PSB. O acordo teria sido feito para Jovair retirar o nome dele na candidatura ao TCU, Tribunal de Contas da União, em favor de Ana Arraes, que é deputada federal e mãe do Eduardo Campos e filha de Miguel Arraes. A mulher tem árvore genealógica, tem pedigree. Então, na verdade, Ana Arraes foi indicada para o TCU e teria esse acordo para como se fosse uma compensação. E agora, Júnior de Friboi e Barbosa Neto dizendo que isso não procede. Pode mandar o seu abraço para as mulheres especiais, que o programa acabou. Não, eu quero mandar todo dia um abraço para as mulheres, até porque sem elas a gente nem viria ao mundo. Verdade. Né? Então a gente espera que o Cevan seja ajudado, você vai dizer o telefone novamente. Mas o telefone do Cevan vai entrar no vídeo para você agora. Né? Sim, Cláudio. Torcer para que a gente tenha uma sociedade no futuro que não precise de Lei Maria da Penha, não precise de Cevan, sociedade justa, igual, onde as mulheres sejam respeitadas como seres humanos. A dona Ana Mota, que depois de ter 10 filhos, ainda cismou de ter mais um, e por isso eu estou aqui, um grande beijo. É sem dúvida nenhuma a mulher da minha vida. A Priscila e a Sabrina, as 2 filhas também são. Obrigado a Danila, obrigado a Daniele, que são as pessoas que fazem parte da nossa equipe aqui, que nos ajudam todos os dias a colocar o JM no ar. Feliz Dia das Mulheres para vocês também e a todas vocês que nos assistem. Fique agora com mais uma mulher dessas, além do seu tempo. Vem aí a Sádia Bianchi com a consultoria em relações humanas. Nós voltamos amanhã. Boa tarde.
que as empresas levam em conta na hora de contratar? Comportamento ou conhecimento técnico? Nos últimos anos, as empresas descobriram que a maioria das demissões, cerca de 80%, acontecem por falhas no comportamento do funcionário e não por incompetência técnica. Hoje, as empresas se cercam de cuidados na hora de contratar, como é o caso de contratar em empresas especializadas como consultorias em RH. Passar por processos de seleção, de entrevistas, dinâmicas, como também os candidatos à vaga de trabalho podem passar por testes, avaliações de perfil, entre outras ações. As empresas costumam valorizar a formação adequada ao cargo, se cursou uma boa faculdade, sendo que a instituição não é fator de exclusão. Outro item importante é o conhecimento acumulado, que engloba a pós-graduação, os cursos extracurriculares, domínio de outras línguas, ou seja, não fiquem só no inglês. Experiência profissional, a cultura do negócio. O foco aqui é a experiência no ramo do negócio. A performance em outras posições, os resultados alcançados anteriormente e os valores éticos e morais. Pensando em perfil comportamental, as competências atitudinais mais importantes são autoconhecimento e autogerenciamento, que é importante saber quais são os pontos fortes e limitantes do profissional. A inteligência emocional, reagir rapidamente a mudanças e a capacidade de adaptação, a capacidade de negociação, o foco em resultados, demonstrar habilidades necessárias para o cargo em questão, como, por exemplo, habilidades sociais, se for trabalhar com pessoas, ou habilidades lógicas, se for trabalhar com projetos ou com fórmulas.